Redação e apresentação de Washington Maier. Um programa diferente, preparado para ouvintes muito especiais. Comunicação... Nós respondemos a Thalita ou no meio da conversa eu falo? Não, responde as duas de novo. E aí? Este é o nosso Comunicação Total, um programa para ouvintes muito especiais. Nós ouvintes são formadores de opinião, ouvintes inteligentes, que gostam da informação séria e responsável. Quarta-feira, eu tenho a companhia do João da Bateria, do polêmico João da Bateria. Estamos conversando hoje com o Dr. Edio Luiz da Costa, engenheiro, professor da Universidade Federal de São João del Rei, aqui do campus de Sete Lagoas. Doutor Edio e João da Bateria, o Jornal Estado de Minas traz, todos os jornais estão trazendo isso hoje, as televisões ontem noticiaram, e o Estado de Minas, a principal manchete, a casa dele, com 2 L's, caiu, de novo, Polícia Federal apreende carros de luxo e documentos na residência de Collor, suspeito de envolvimento na Lava Jato. Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da Dinda, residência de do ex-presidente e senador Fernando Collor, em Brasília. Foram apreendidos 3 carros de luxo, uma Ferrari vermelha, um Porsche preto e um Lamborghini prata, além de documentos. Falam até que o valor desses carros era acima de 4 milhões somados. Um negócio assim, espetacular. Ele foi citado pelo doleiro Alberto Youssef como beneficiário do esquema de corrupção na Petrobras. Em setembro de 92, Collor renunciou à presidência da República depois de ter o processo de impeachment aprovado pelo Congresso. Uma das principais provas foi o pagamento de uma perua Fiat Elba, naquela época, essa compra de uma Fiat Elba que foi a prova mais robusta contra Collor para o impeachment dele. Que muitas vezes eles fazem desvio de bilhões e bilhões, mas não tem uma prova, um Fiat Elba de um valor até relativamente pequeno, e que acabou sendo a prova. Ele usando o nome de pessoas fantasmas no carro. No total, a Polícia Federal cumpriu ontem 52 mandados que incluíram ainda mais 5 políticos e outros investigados pela operação no Lava Jato. E eu até assisti a televisão, o João deve ter assistido também, não sei se você assistiu, do próprio Collor reclamando, falando que foi um abuso, etc, etc, e vários, inclusive o Renan Calheiros também, protestando. Agora, houve uma ordem do Supremo Tribunal Federal para aquilo. Queria seus comentários e o do João também. Não vou dizer essa política nossa uma vergonha, mas esses políticos nossos estão fazendo o nosso país entrar aí nessa linha de corrupção, essa chacota toda, essa visão que estão dando do nosso país lá fora. Eu não falo de partido e não falo da política, porque o partido tem lá a sua forma de conduzir, mas não é o político que faz o partido entrar nessa podridão. E nem a nossa política é tão podre, é podre por conta desses políticos. Então são políticos pontuais que fazem essa nossa política estar entrando nessa vergonha toda. Acho que é um absurdo tudo isso, e eles reclamarem da Polícia Federal estar nessa agilidade toda, digamos até nessa competência de investigar, mostrar e fazer apreensão, porque está mexendo no que é deles. Então eles estão achando ruim, achando muito ágil acontecendo isso, e está sendo um absurdo o que a Polícia Federal está fazendo. Mas eu garanto que a Polícia Federal deve ter muito mais coisa por trás disso aí do que está aparecendo. O que ela está mostrando certamente deve estar muito bem comprovado o que eles estão mostrando aí na lei. Então ficam esses políticos, infelizmente, eu diria, esse pessoal sujo, esses políticos da podridão, da banda podre, querendo reclamar, mas com certeza eles têm muita coisa que prestar conta. Inclusive aquele que já foi, esteve na cadeia, Zé Dirceu, por exemplo, voltou e está novamente aí
na mídia aí como mais novamente um outro escândalo de corrupção. E aí, João? Que eu posso dizer o seguinte, que dá o parabéns para o governo federal, né, que pela primeira vez na história desse país, parabéns para o governo federal. Mas lógico, parabéns para o governo federal. Você nunca viu tanto político sendo preso, empresário sendo investigado, penhorado na história do Brasil. Nunca se houve nada parecido com isso. Nunca. Isso é história da Penal. Isso é história. Isso é história. Três Nunca poderes. teve. Nunca teve. Dá licença. Nunca Dá teve. licença, João. Dá licença. Existem três poderes no Brasil: executivo, que é o governo federal, judiciário e existe o legislativo. O que está havendo, a autonomia, porque pela Constituição de 88, a Polícia Federal foi concedida a ela uma autonomia. Ela está praticamente independente. Você compreendeu? E aí o Ministério Público e a Justiça que estão com a Polícia Federal. Aquilo não é ordem do governo federal, não, João. Não. Dá licença, João, dá licença, baixinho, vamos bem de leve. E está aqui o doutor. Inclusive, eu tenho assistido entrevistas que essa independência, porque o ministro da Justiça, inclusive, ele está numa saia justa tremenda. Sim. Porque por ele e pela presidente Dilma, pelo governo federal que o João está defendendo, não haveria nada disso. Todas essas investigações não estariam acontecendo da forma que estão. Só está acontecendo porque a Polícia Federal está independente e ela não está às ordens do próprio ministro da Justiça, embora ainda tenha um pouco de subordinação, mas não é que o governo federal liberou para isso, não. Pelo governo federal não aconteceria nada disso, porque as investigações estão nos calcanhares até do governo federal. Sim, sim. Desde se eles autorizariam investigar eles, jamais. Então é preciso deixar bem claro que o João, quando quer defender aqui o governo federal. Posso dar o dia de resposta? Daqui a pouco você vai ter, mas eu queria primeiro a opinião do Dr. Hélio sobre o assunto dessa independência do Ministério Público, que é o Ministério Público Federal, que é independente. O Ministério Público Federal é independente do governo. Você compreende? Não é subordinado. Isso, depois da Constituição, isso foi interessante, porque realmente dá liberdade, Claro. ele não tem subordinação direta com o partido A ou B, ou com o político C ou D, o que seja. Então ele tem uma liberdade de fazer a investigação, fazer o levantamento de tudo isso e levar a juízo. Então isso é interessante, essa liberdade que foi dada ao poder público. Que a gente vê também eles reclamando de tal poder, de tal pessoa que está apertando aí o calcanhar deles aí, pisando no calco. Mas isso precisa acontecer. Agora o que precisa na sociedade é dar um certo suporte ou um apoio a esses procuradores, a esses Ministério Público. Isso, dar um apoio a eles, uma palavra de conforto, porque realmente eles sofrem uma pressão muito grande desses políticos. Dirige a resposta do João. Pois bem, Rapidamente. o que me fere até meu coração e minha mente chama apolitização. Porque é o seguinte, nós estamos num país presidencialista. Basta a Dilma cortar a verba da Polícia Federal, quer ver se eles investigam alguma coisa, não investiga nada. A Dilma tem todo o poder de fazer isso. Ela não faz, ela deixou. Está correndo, está prendendo. Por que o Renan Calheiros está achando ruim? Porque o Ministério está em cima. Porque a presidente está deixando. Se não deixasse, fazia. Por que não fez a época de Fernando Henrique Cardoso? Por que não fez a época de Collor? Por quê? Não fez. Está fazendo agora. Está fazendo agora porque o governo deixa. Não importa se afeta ele ou não afeta ele, ele está deixando. José Diniz, ligado aqui, João. Não importa quando ele foi para a cadeia, ficou na cadeia e saiu. Não importa. O que está acontecendo aqui, que nós estamos em um país presidencialista, independente, três poderes separados, os outros dois
estão debaixo do presidente. Tá bom. O presidente, se quiser, ele basta o fato. É tanto que o presidente pode vetar o Senado e pode vetar a Câmara do Deputado Federal e pode vetar também as leis do Supremo, que a lei, quer dizer, quem tem mais poder? O presidente da República. Então é bobagem. Já é bobagem. Então, eu estou explicando. Festival de bobagem. Festival de bobagem, que eu acho que se tiver qualquer advogado aí, sabe quando eu falo da verdade? Tá bom. Entendeu? Avião cai e mata prefeito. 8º desastre aéreo este ano, o Estado mata o chefe do Executivo de Central de Minas. É uma cidade e um funcionário. O nome da cidade é Central de Minas. Matou o prefeito e um funcionário. Queda ocorreu em fazenda do político, que está ocupado por sem terra. As circunstâncias do acidente aéreo que matou o prefeito de Central de Minas, Genil Mata da Cruz, e o funcionário do político, identificado como Douglas, serão investigadas pela polícia. Monomotor, de uso privado experimental, segundo o registro da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, caiu na cidade de Tumiritinga, no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar, o aparelho se acidentou no fim da tarde e pegou fogo em seguida, quando sobrevoava uma fazenda de Genil que foi invadida por grupos de sem terra. Entre as versões para o episódio, há a denúncia de que a aeronave estivesse sendo usada para intimidar os ocupantes e a suspeita de que o aparelho tenha sido abatido. É o 8º acidente com aeronaves de pequeno porte este ano no estado, totalizando 17 mortes. O advogado Ciranides Eleutério Gomes, que representa a família de Genil, acredita que o cliente fazia fotos do terreno, que desde o dia 5 está ocupado por um grupo de 150 famílias. Agora, estão com várias versões. Uma que carregava explosivo, outra que estaria intimidando o sem terra, e outra versão que eles abateram. Eu vi na televisão, na asa do avião, tinha 2 câmeras e ele fez um voo rasante, talvez para intimidar ou para tirar as fotos mais de perto, né? E às vezes alguém também estava lá e a voz de tiro, né? Coisa e tal, é um tal negócio, né? Agora o Collor de Mello, vou falar sobre ele. Não estou falando que o Collor de Mello tem que tirar o chapéu para ele, que do Fiat Elba, hoje ele tem uma Ferrari, uma Lamborghini e um Porsche. Trabalhou muito, gente. O Fiat Elba, nossa senhora, foi tem uma afiliada da em 92. E está aí sob investigação também, né? Está sob investigação. Agora, o que eu falo aqui, por que um homem educado, de uma família riquíssima, que a família do Collor é rica, é tão rica, não é mais rica que a do Paulo Maluf, que a do Paulo Maluf é dono da Martex. Por que um político igual ele precisa ser corrupto? É um homem educado, tem diploma, curso superior, família boa. Por quê? É um psicopata, um ladrão. O que eu falo aqui na rádio, que não tem nada a ver educação com roubalheira. O ladrão é ladrão, porque é roubar. Tá, não pode acreditar, concorda comigo? Ele vai falar que é contra a instrução. Tá? Não, não sou contra a instrução. A instrução não tem nada a ver com roubar. Esse assunto nós não vamos, se fosse assim, nós vamos repetir essa discussão, não, João. Essa aí não vamos repetir, não. Isso aí nós já discutimos muito, porque a gente começa a bater boca aí, e os ouvintes já reclamaram, que às vezes fica até ao mesmo tempo. Isso aí prejudica até o ouvido dos ouvintes, dependendo do assunto que a gente aborda. Negócio sobre educação, nós não vamos falar com o João, infelizmente não. Droga e munições no bairro industrial. Durante o patrulhamento pela Rua Ferro, bairro industrial, o nome da rua é Rua Ferro, 16 horas de segunda-feira, policiais militares suspeitaram da atitude de Robson Melo de Souza. Não é parente da Graça Melo, não, né? 22 anos, residente naquele bairro. Estava em companhia de outras pessoas e tentou se desfazer de um cigarro de maconha. Ao ser abordado, em conversa com policiais, assumiu que possuía droga em sua casa e autorizou a polícia a fazer buscas no interior. Droga e munições apreendidas. Durante as buscas, foram apreendidos Barra Grande, aqui para várias apreensões, né? Levado para a delegacia, Robson Melo Souza
foi autuado em flagrante pelo delegado Marco Antônio Rocha Ferreira. O doutor Ed, se houvesse ensino tempo integral, tanto para jovens e até para as crianças, com várias matérias, inclusive ensinando a pessoa a viver, esse Brasil melhoraria muito. Né? Melhoraria. E eu sou muito adepto de um formato que é aprender fazendo. Se o aluno estivesse na escola aprendendo, digamos, vamos colocar assim, entre aspas, normal de fazer um estudante, aprendendo matemática, português e tudo, e no outro horário estivesse aprendendo artes ou algo que pudesse ocupar a mente dele e despertar uma habilidade para ele fazer, que seja parte de artes, trabalhos manuais, ou próprio canto, ou o que seja, ou começando a aprender sobre profissões. E até a politização também. Até a politização também. Desde que houvesse tempo integral, esportes, educação sexual. Também interessante, porque a gente vê aí, digamos aí, os tarados da vida aí, as mulheres não estão podendo andar mais sozinhas, fora de hora, por conta dessas pessoas, porque talvez o conhecimento dessa parte realmente sexual, da importância dela. A instrução e a educação aí consertaria esse país. Consertaria. Tem gente do canal, só se castrar. Uma boa educação eu acho que ajuda bastante. Não tem jeito, não. Tá lá, só se castrar aí. Eu defendo tudo que tem que ser utilizado na vida possa ser ensinado nas escolas. Porque é óbvio que a educação na família e tudo mais, mas hoje no Brasil, a grande maioria das famílias não tem condições de estar dando educação para os seus filhos. Então, nas grandes cidades nem se fala. E sempre aí eu imagino, no Rio de Janeiro, numa favela do Rio, aquele jovem, jamais ele vai ter da família dele as condições de aprender. E ele às vezes vai na escola por causa da merenda. E por que lá ele não ser ensinado em tempo integral? Entende? Sobre tudo que acontece na vida. E retê-lo, aquele bom período na escola, praticando esportes, né? Religiosidade, politizar, além das matérias normais, física, química, matemática, português, teria relações humanas, coisas dessa ordem, que ele vai utilizar na vida. Eu costumo dizer que tem duas coisas que eu tomo com muita importância na minha vida. E comento isso com uma irmã minha que é enfermeira, mas na vida de todas as profissões. Não, em Lavras, eu sou de Lavras, sou de Minas, Terra Freira. E é uma bela universidade. Muito boa universidade. Faltam duas coisas: caridade e respeito ao próximo. Não é caridade dar esmola, não é essa caridade, mas a caridade você ofertar o que tem de melhor de você para as pessoas. Se você já faz isso, o respeito das pessoas, talvez os tarados, as pessoas que aproveitam dos outros, talvez os maus políticos, seriam, digamos, pelo menos reduzidos em número. Que a caridade traz isso, você oferece aquilo que você tem de melhor de você. E você vai querer no outro também o que ele tem de melhor também. Né? E respeito pelo outro. Sem respeito pelo outro, não se consegue nada de bom na vida. Não se cresce na vida, não se torna um bom cidadão, não se cresce socialmente. Então esses dois pontos são muito importantes. Concordo plenamente com você. O único modo da pessoa crescer, respeitando o próximo e tal. Agora, na questão do mau elemento, a única coisa que não cometeu o crime chama punição. E essa noite aumentaram a punição do menor de 3 para 8 anos, né? Eu acho, se não me engano, uma coisa maravilhosa, que os bandinhos vão ter medo, que o bandido só tem medo da polícia, tem medo da punição. Ele não respeita a polícia, não respeita a lei, ele só tem medo. Entendeu? O marginal, só o medo. O jornal O Tempo está trazendo aqui: Senado triplica a punição para menores. Entende? Daqui a pouquinho eu vou até ler. Quando a bateria o Senado aumentou aqui o tempo de internação. Mas antes, o Ed, Thalita Andrade, do bairro das Indústrias, e Júlia Monteiro, do Centro. As duas fizeram perguntas aqui. Responde. A Júlia Monteiro
o Inverno Cultural cobrará alguma coisa para quem quiser participar? Você já respondeu essa? Sim. E teve essa outra também. Então, só reforçando, então, é cobrado R$ 15 a inscrição para cada oficina. E a participação nessas oficinas, as inscrições são feitas pelo site da UFSJ. O site é www.invernocultural.ufsj.edu.br. Na hora vocês vão achar algumas aberturas para fazer a inscrição, você escolhe a oficina que quer e se inscreve. E a Secretaria da Cultura também vai estar fazendo as inscrições presencialmente. Um abraço para o Márcio Vicente, para a toda a turma lá. Parceiros bons, viu? Nossa, Washington, parceiros excelentes. A turma da Secretaria, né, o pessoal que trabalha na Secretaria de Cultura, parceiros excelentes. Né? O prefeito nos colocou nas mãos deles, com toda a liberdade deles trabalharem. Então esse apoio nós recebemos do prefeito e do secretário, um ótimo apoio deles. Esse apoio é fundamental. Fundamental. Sem eles a gente teria muita dificuldade em trabalhar, em divulgar, em toda a estrutura que nós montamos um QG dentro da Secretaria da Cultura para nós trabalharmos. Agora isso, para eles também é muito bom. Bom. Porque politicamente você sabe que isso tem influência. E você sabe interessante, e isso nos engrandeceu muito, a gente vê que o serviço nosso realmente está valendo a pena, que eu falo assim, como nós já comentamos, para quem utiliza a universidade como instituição de ensino ou diretamente como instituição onde vai buscar tecnologias e tudo mais, o Inverno Cultural era essa ponte que faltava entre, vamos dizer, esse cidadão comum que não utiliza essa estrutura direta da universidade. Então o Inverno Cultural criou essa ponte da universidade com a comunidade. Então a comunidade se sente dona da universidade, que ela pertence à cidade de Sete Lagoas, à região de Sete Lagoas, então ela se sente dona participativa dela e a comunidade se sente integrada a essas pessoas. Então isso foi importante, o Inverno Cultural. E o prefeito, quando disse que ele queria o Inverno Cultural dentro de Sete Lagoas, e o nosso pró-reitor Paulo Caetano falou, não, nós vamos levar o inverno para lá. Trouxe o inverno. O reitor Paulo Caetano. Pró-reitor. Pró-reitor aqui em Sete Lagoas? Não, ele fica em São João del Rei. A reitora Valéria estava nessa reunião também, e o prefeito falou, quero o Inverno Cultural em Sete Lagoas. O pró-reitor falou, opa, vamos levar o Inverno Cultural para lá. Então já é o terceiro que acontece aqui. Então esse apoio que nos oferece da Secretaria da Cultura é essencial, essencial. E parabenizo o Márcio Vicente, parabenizo o Alan Keller e toda a equipe deles. O Márcio Vicente, não sei se você sabe, dentro da casa dele é capaz de ter mais livro para a biblioteca, né? Então, fiquei sabendo. Ele tem uma biblioteca nova. Márcio Vicente, um abraço a você. Ele também formou com o pai, é uma pessoa ótima. E ontem mesmo estava ele conversando, ele e padrão lá, nós estamos no Banco Bradesco para ter um papo. Não sei se foi ontem ou anteontem, né? Um abraço a você. E um abraço ao Marcelão também, que eu estou gostando de ver ele, o tanto de eventos, né, no inverno que está tendo, em praça, de show de rock e tal. O Miguel até participou de um outro dia. E vamos ver se continua no verão, para que eu possa ir também, que eu não aguento frio. Mas tá frio. Sete Lagoas não faz frio, não. E sabe o bom é que nós... São João é bem mais frio. Muito mais frio. São João, Lavras, muito mais frio. Lavras também. Muito frio. Eu vou dar a Universidade Federal de Lavras tem neta que formou lá também. É das melhores do Brasil. É uma das melhores do Brasil, tem das melhores. Lavras, Viçosa, tem todas as melhores universidades. São universidades já bem tradicionais, né? Grande estrada já caminhando, com muitos cursos, né? Então são excelentes universidades. Senado aprova tempo de internação para menores. Os senadores aprovaram na noite de ontem, por 43 votos a 13, projeto de lei de autoria do senador José Serra, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e aumenta o tempo de internação de menores de 18 anos que tenham cometido crimes hediondos. A matéria seguirá agora para a votação na Câmara dos Deputados. Pelo projeto, jovens que tenham cometido esse tipo de crime poderão ficar internados em centros de atendimento socioeducativos por até 10 anos. Era 3, né? Mesmo assim, atualmente, o tempo máximo de internação previsto pela ECA é de 3 anos. A partir de quantos anos que
Não, aqui, de menores de 18 anos. Aqui, Você, mas com 10 anos? De 16 anos. 16 anos. Já melhorou alguma coisa. Uma coisa que eu estou gostando de ver na Câmara dos Deputados Federal, porque apesar do Cunha, né, ser aqui não fala 16 anos, eu estou deduzindo. Não fala. Aqui fala o seguinte, menor de 18. Atualmente o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os menores devem concluir somente o ensino fundamental, Aqui vem. Projeto de José Serra é visto como uma alternativa à polêmica proposta. Aqui não fala que a primeira prevê prisão para os maiores de 16 anos em caso de crimes hediondos maiores de 16 anos. Mas eu estou gostando de uma coisa com o Cunha, que apesar de ele ser um político inconfiável e corrupto, pelo menos ele está... foi no Senado. No Senado, mas tanto o Cunha como o Renan Calheiros, que são dois corruptos, né, eles pelo menos estão fazendo leis que não são politicamente corretas, né, assim, que segue aquele estatuto do bom mocinho, né, dos direitos humanos, eles estão por em cima, né? Estou gostando de ver os dois. Né? Se não fosse o passado que os condena, eu tiraria o chapéu para eles. Tráfico de drogas no São Cristóvão em 7 Lagoas. O Jornal Notícia traz também. Você abre o Jornal Notícia, o que tem de ocorrência policial em 7 Lagoas é uma festa, viu? Alisson Júnior Silva, 19 anos, reside na rua Luxemburgo, bairro Glória, foi preso por policiais e autuado em flagrante pelo delegado Marco Antônio Rocha Ferreira. Às 21h20 de terça-feira, policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro São Cristóvão. Avistaram o picape Estrada, placas HOK 6101, estacionado em frente à igreja de São Cristóvão, com os faróis acesos. Militares abordaram e identificaram o condutor Alisson Júnior Silva, que durante busca pessoal encontraram em seu bolso o tablete de maconha. Diante da suspeita de que poderia haver mais droga, feita a minuciosa busca no interior. Muita droga prendida por aí vai, e acabou sendo preso. O problema das drogas é um negócio sério, né? E tem um programa da Polícia Militar chamado PROERT, Programa de Prevenção às Drogas e à Violência, mas esse programa ele é da Polícia Militar. Eu já assisti várias formaturas, os alunos lá, jovens e crianças, recebem certificado, é espetacular, o resultado disso é fantástico. Porém, não atende nem 5% das escolas, por falta de meios. Eu entrevistando aqui o coronel comandante Olibrelon, todo coronel do Diário do Quinto falou a mesma coisa. Não tem meios, eles não têm recursos para ampliar o programa. E o governo está perdido, sem saber o que faz em relação às drogas. E esse programa deu certo e dá certo. Só que não é estendido. Você compreendeu, Júnior? Quer dizer, então, se você já assistiu alguma formatura, ainda não, né? Parece, desse programa, ou já? Não, ainda não. Se você assistir, você fica empolgado. E fica ao mesmo tempo estarrecido, por que isso não é estendido? Já que isso aí evitaria muitos jovens e crianças irem para o caminho das drogas. Os programas da polícia, com palestras, dá um certificado, tem a festa de formatura, mas não atende 5%. A gente vê muitos programas, assim, de pequeno tamanho, vamos dizer assim, pequena abrangência, e que funcionam. Que realmente falta esse incentivo, esse recurso para expandir. São programas que não adianta trabalhar só o drogado. É preciso trabalhar o drogado, é preciso trabalhar a mãe dele, o pai, os irmãos, é preciso envolver a família nesse procedimento. Porque é para onde ele vai voltar depois. Se sai um drogado e volta para o mesmo meio dele social, onde se trabalha com droga, ele vai voltar a utilizar as drogas. O que tem que fazer também é voltar igual a lei antigamente, né? Se pegar você usando droga na rua, vai pra cadeia. Porque depois que liberar a pessoa poder fumar, usar a droga, tirar a pó no meio da rua, aí vira bagunça. Porque aqui no Brasil é o seguinte, a droga é liberada. Você só não pode vender, mas a droga é liberada. Você pode fumar maconha no meio da rua, pode tirar pó no meio da rua. Então, é liberado. Então, o que é
país é isso. Tem de perder o viciado, que todo viciado é o futuro traficante de droga. Então, se perder, evita o que está com vontade de experimentar. Vou experimentar, não vou para a cadeia. Entendeu? O medo ajuda. Entendeu? Eu acho que é preciso ir primeiro no traficante, viu, João? Não adianta, o porque traficante, todo uma pessoa, traficante, os viciados são 10. Não, antes de ser Se eu traficante. tiro o traficante, já ajuda. O traficante tem que ser punido Sai o mesmo. traficante do 10 lugar. O que tem que fazer é perder o viciado. Se perder o viciado, o traficante morre. Porque não tem o que vender. Entendeu? Tem que perder o viciado. Tem que acabar com essa bobagem. Não, aquele só viciado. Aquele só viciado, todo viciado é o futuro traficante de droga. Pode olhar todos os rapazinhos aí que estão no jornal aí, são todos viciados em droga. Porque o traficante, se ele perde um viciado, ele consegue mais 2, 3, 10. Se o traficante for para a cadeia e realmente for e ser punido, não aquele traficante que está lá, que tem um celular, que de lá ele controla o tráfico do mesmo jeito, movimenta o dinheiro, manda matar, manda fazer aquilo. Isso não pode. Realmente isso tem que ser, de alguma forma, ser punido, de tal forma ser extinto, ser tirado da sociedade de forma incomunicável. Ele não pode ter esses direitos. Não, de fazer igual nos Estados Unidos, né? Quando o pioneiro mafioso do Gotti, ele morreu, ele ficou 20 anos na cadeia. Incomunicável. Não, incomunicável. O que tinha que fazer com esse tipo de coisa é isso agora. O traficante pé de chinelo, igual esse que prendei, saiu, é igual a cabeça da medusa. Aparece outro. Os grandes os pequenos pode roubar, pode perder 10 hoje, mas mais 10 a mais. O jornal O Tempo traz o seguinte: Marinho diz não para a extradição. Ele após ex-funcionário do alto escalão do governo suíço para defender o caso. O ex-presidente da CBF, José Maria Malícia, recusa ser extraditado voluntariamente aos Estados Unidos e contrata para uma longa batalha jurídica o ex-chefe do Departamento de Justiça da Suíça. Nesta terça-feira, as autoridades suíças realizaram a primeira audiência com o Cartola, preso desde o dia 27 de maio em Zurique, a pedido dos Estados Unidos. Ele é acusado de corrupção e fraude. Não quer ir para os Estados Unidos. Não quer ir lá, não quer ir para os Estados Unidos. Mas sai a CPI também da CBF, né? O Romário é o seu presidente dela, né? Com o Romário na presidência, a CPI só começará em agosto, viu? Ele queria ser o relator, mas não deixaram ele ser, não. Aí ele é o presidente. Mas o relator é mais importante do que o presidente. Sim, porque vai investigar tudo, né? O Romário será o presidente da CPI do futebol. Agora, hoje joga CPI, só um intervalo. CPI, tu acha que dá uma bobagem? O cara pode mentir fato, fala o que quer, não dá em nada. Ou não fala nada, né? Ou não fala nada. Isso é uma perca de tempo enorme esse negócio de CPI. É tanto que eu tenho um programa que eu gravo na internet que chama CPI. Às vezes eu vou entrevistar o cara só. O programa aqui é CPI. Você pode mentir, aumentar, falar mentira à vontade, que pode, tudo faz quando você está no Congresso. A verdade é essa. O Brasil em quinto no Pan-Americano. Os americanos mandaram só o terceiro time deles, esse Pan-Americano, né? Eu estava até assistindo pela televisão. É o terceiro time lá de natação e tal. Eles não estão dando muito valor. Por isso que o Canadá está em primeiro lugar, né? O Brasil foi para quinto, parece. O Brasil nunca fica melhor que quinto, né? Eu estava fazendo artigo do jornal aí, abordando isso aí também, que o Brasil... E eu acho, não sei se você concorda, que o Brasil, até nas Olimpíadas, no próprio Pan-Americano e tudo mais, nunca consegue classificações à altura do número de habitantes que tem. Sim. Não é verdade? E eu acho que isso tem a ver também com a própria educação. Porque países que cuidam mais da educação acabam sendo mais bem, até participam melhor de Olimpíadas, desses grandes torneios internacionais. Será que eu estou certo? Você vê hoje, dentro do ensino, nem aquela educação física que nós fazemos, que até era obrigatória, que além de fazer bem para a saúde, desperta o interesse do estudante para o esporte, né? E aí cria esses nossos atletas
nem isso mais existe mais nas escolas, não tem mais nem educação física mais, né? Então realmente a gente vê isso. E outra coisa que eu percebo muito é a questão do incentivo mesmo, de recursos. Esses atletas, esses ginastas, você vê que eles dão de sangue mesmo, você vê a garra que eles têm de fazer as coisas à vontade, mas não tem um patrocínio, não tem nada, às vezes vão com o dinheiro próprio, ou mendigando em recurso de uma empresa ou de outra para poder ir. Então, realmente, a parte nossa... Você acha, então, que está ligado à própria educação? Também está ligado. Isso também eu concordo com você, eu acho. Dos Estados Unidos, todas as escolas, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Suíça, Inglaterra, toda escola tem uma academia. Tem academia, tem quadra, tem piscina de natação, tem água quente, tudo arrumadinho. Aqui no Brasil a escola não tem nada, entendeu? E outra coisa, o empresário americano, o empresário europeu, ele vê um atleta que está começando, ele investe no atleta, e esse atleta cresce, e o nome da firma dele cresce com o atleta. Aqui não, o empresário só quer investir quando o atleta se sobressai. Já está no auge. Aí não tem graça. Mas, então, só sobra a minoria. Né? Quando você chega no topo, tudo bem. Agora, até chegar no topo, é muito difícil, porque ninguém apoia ninguém. Né? Vai começar a festa de Santana e São Joaquim, viu? De 17 a 26 de julho. Uma festa importantíssima aqui da Igreja de Santana e São Joaquim. A Rádio Santana, o Dr. Hélio Luiz da Costa, professor da Universidade Federal de São João del Rei, é ecumênica. Nós, por lei, somos obrigados a abrir espaço para todas as religiões. A Rádio Santana paga aluguel para a Igreja de Santana e tudo mais, e a gente é independente da Igreja de Santana. Embora a gente tenha um carinho todo especial com a Igreja de Santana. Porque a rádio foi fundada pelo padre Claudinei na época, entende? Mas o Ministério das Comunicações, inclusive, já nos interpelou, já provamos que a Rádio Santana é ecumênica, tem que abrir espaço para todas as religiões. Mas vem aí a festa de Santana e São Joaquim, que começa no dia 17 com uma vasta programação. As barraquinhas acontecem nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de julho. Então vamos prestigiar a nossa igreja de Santana. E para quem não sabe, Santana e São Joaquim são os avós maternos de Jesus Cristo. Muito bem, jardineiros que atuam em cemitérios da cidade ficam satisfeitos com a audiência pública. Receosos em perder o trabalho, jardineiros que atuam no cemitério de Santa Helena e Santa Luzia lotaram o plenário da Câmara para audiência pública que discutiu o assunto. O estudo em andamento pela Prefeitura, que vai terminar a licitação para o serviço, justifica o receio dos jardineiros que estão organizados em uma associação e temem perder o ofício. Eles lá conservam as sepulturas e tudo mais, recebem R$20 por mês ou 15, dependendo do... Eles não são funcionários da Prefeitura? Não. Né? Atualmente, os proprietários de sepulturas nos cemitérios tratam diretamente com os jardineiros a realização dos serviços nos jazigos, que gira em torno de R$20 por mês em cada túmulo. O principal temor da categoria é que, com a licitação da Prefeitura, a associação perca o direito de exercer o trabalho que é desenvolvido há décadas. Tem décadas, a gente mesmo lá, minha mãe tá, eu tenho um pai lá, a gente paga por mês um valor. Exatamente. Uma coisa que eu acho que devia fazer aqui em Santa Luz, é igual em Belo Horizonte, tem um cemitério do Bonfim, lá é uma necrópole, né? Uma cidade dos mortos, né? E tem um turismo, não sei se você está sabendo disso, tem turismo, vai gente fazer turismo dentro do cemitério. E aqui em Santa Luz, nas devidas proporções, é menor, mas tem verdadeiras obras de arte no cemitério de Santa Luzia. Eu acho que o prefeito devia olhar com mais carinho aquele cemitério, dar uma arrumada do muro, dar uma limpada e tal, e transformar aquilo em um ponto turístico, né? Eu vi que tem 2 avós enterrados lá, então depois vou dar mais um anjo com o cara também. Mas
Lá tem anjos, tem muita escultura bonita, cara, né? Então eu acho que a prefeitura devia transformar ele também num ponto turístico, igual fizeram em Belo Horizonte. O José Dirceu, alvo de mais denúncia. Mais denúncia. O lobista Júlio Camargo, executivo da Toyo Cetal, um dos delatores da Operação Lava Jato, declarou à Justiça Federal ontem que pagou 4 milhões de reais em propinas para o ex-ministro José Dirceu, da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu. Segundo Camargo, o repasse foi feito atendendo a solicitação de diretoria de serviço da Petrobras, então sob o comando do engenheiro Renato Duque, preso na Lava Jato. Por aí vai. Mais um escândalo dele. Mais um escândalo ligando aí o Zé Dirceu. Eu desconfio, Edson, que é possível até que ele fuja do país, porque ele já experimentou um pouco a cadeia, ainda que de forma leve, mas mesmo assim você nota que ele experimentou. E essa turma acostumada com mansões, com iates, com tudo de luxo, e ficar numa prisão, ainda que lá com algumas regalias, ele sente a grande diferença. E aí? Com certeza, há essa possibilidade mesmo. E, inclusive, até já entrou com habeas corpus antecipado, nunca vi dizer isso, mas entrou com antecipação de um habeas corpus, nunca vi uma história dessa. Também realmente temendo aí voltar para a cadeia. Mas é preciso estar atento a essa possível fuga dele, porque realmente quem experimentou todas as regalias e ficar privado da liberdade, por mínimo que seja, realmente não é fácil. Mas ele entrou porque é o seguinte, ele pediu o habeas corpus antecipado, que ele alegou porque, segundo o psiquiatra dele, ele está sofrendo de fobia da sexta-feira, de ser preso toda sexta. E toda sexta-feira são um escândalo no nome dele. E toda sexta-feira ele tem que comer de uma cadeia. Então eu pedi o habeas corpus antes, para ele estar com fobia de sexta-feira, chega sexta-feira e morre a mente para a cadeia. Então eu pedi uma. Esse é o nosso Comunicação Total. Estamos conversando com o Dr. Hélio Luiz da Costa, professor, engenheiro. Ele é da Universidade Federal de São João del Rei. Vamos ouvir mais uma bonita música. Agora com Roberto Carlos, Como Vai Você? É bloco também.